Uma freira dá à luz no mosteiro, e um segredo faz a polícia intervir. Naquela noite de inverno, dentro do convento de Santa Clara, o grande relógio na torre badalou 12 vezes, de forma seca e ritmada. O vento soprava forte. As janelas tremiam, emitindo sons que pareciam os gemidos longos de uma alma aprisionada. Do final do corredor leste, onde ficava a sala de oração trancada há muito tempo, ouviu-se um gemido baixo. Um suspiro entrecortado. E depois, um grito abafado de dor. Dentro da sala, a luz trêmula de uma pequena vela sobre o altar mal iluminava o ambiente. No fino colchão estendido sobre o chão frio de pedra, Lúcia, uma jovem freira de apenas 24 anos, se contorcia em trabalho de parto. Seu rosto estava pálido, encharcado de suor, os cabelos desgrenhados, os lábios rasgados de tanto morder. O sangue começava a se espalhar por debaixo da túnica marrom escura. Ela já não conseguia gritar. Sua garganta estava rouca. Irmã Margarida, e Lúcia murmurou, os olhos fechados, agarrando a barra da túnica da mulher mais próxima. Por favor, e me ajude, e eu não aguento, e mais. Irmã Margarida, uma freira idosa de cabelos prateados, segurava um pano com as mãos trêmulas, murmurando como se falasse sozinha. Meu Deus, e não, e mais uma criança. Cale a boca. A voz de Madre Catarina soou fria como uma lâmina cortando o silêncio do cômodo. Ninguém deve falar. Deus está observando. Catarina, a Madre Superiora do convento, permanecia de pé, imponente ao fundo da sala, sem demonstrar nenhuma emoção. Sua túnica preta se arrastava até os pés, e um grande crucifixo de prata balançava em seu peito. Na mão, ela segurava um velho livro de orações, que não havia sido aberto desde o início da cerimônia. Estamos purificando. Esta criança não foi concebida sob a luz de Deus. Ela é fruto do pecado. Catarina declarou, cada palavra ferindo como uma lâmina a mente das que estavam presentes. Lúcia começou a chorar, sem conseguir mais conter. Eu pedi perdão. Eu não quis isso, e fui forçada. Cale-se. Catarina se aproximou, curvando-se diante do rosto da jovem. Você é uma vergonha para a igreja. Você traiu seus votos. Ninguém forçou você a abrir as pernas. Agora enfrente as consequências. Irmã Margarida abaixou o rosto, os olhos marejados, apertando o pano com força. Lúcia gemeu. Uma contração forte fez seu corpo se sacudir. O sangue escorria com mais intensidade. A criança começava a nascer. Não havia equipamento médico. Nenhuma segurança. Ninguém para cortar o cordão umbilical com instrumentos esterilizados. Apenas panos, água fria e os olhares gélidos da liderança do convento. Então, ouviu-se o choro. Fraco. Intermitente. O primeiro grito de um novo ser. Irmã Margarida se aproximou, recebendo o bebê com mãos trêmulas, envolvendo-o em um pano grosso de cor marrom escura. Ela mal teve tempo de aproximá-lo do peito quando Catarina arrancou o bebê de seus braços, envolvendo-o com mais uma camada de tecido. Não deixe que se acostume com o cheiro de ninguém. Não permita que ele lembre de nada, disse, sem tirar os olhos do rostinho da criança. E não deixe que ninguém o lembre. Lúcia tentou levantar a cabeça, estendendo a mão em direção a Catarina. Deixe eu ir vê-lo, e só uma vez, e por favor. Catarina virou o rosto. Não há criança nenhuma aqui. Pare de chamar. O bebê se mexia, seu choro foi diminuindo, abafado pelas camadas de tecido. E depois, silêncio. Lúcia desmaiou. Sua cabeça tombou para o lado. O sangue ainda fluía. Irmã Margarida, Catarina ordenou friamente, leve a criança para o porão. Ninguém deve vê-la. Depois tranque esta sala. Queime todos os lençóis. Limpe o sangue. Amanhã, ninguém deve falar sobre esta noite. Irmã Margarida não respondeu. Suas mãos apertavam o embrulho como se fosse sua própria vida. Mas ela assentiu com a cabeça. Caminhou lentamente para fora do quarto, sua silhueta desaparecendo atrás da porta pesada de madeira.
Catarina permaneceu ali por um instante, observando Lúcia. Então retirou o rosário do bolso. Seus lábios se moveram, mas não rezavam. Calculavam. No andar de baixo, o corredor estava deserto. Irmã Beatriz, uma freira jovem de pouco mais de 30 anos, ouviu a porta se abrir e espiou da cozinha. Margarida, e ela sussurrou, é. Não pergunte nada. Irmã Margarida respondeu com voz rouca. Esqueça. Como das outras vezes. Mas. Lúcia? Ela está viva? Ninguém morreu, disse a freira idosa, sem olhar para trás. Apenas foi apagada da luz. Reze, irmã Beatriz. Já não somos mais humanas. Na manhã seguinte, as atividades no convento seguiram como de costume. O sino da manhã soou. As freiras se alinharam para a missa, acenando umas às outras como se nenhum gemido tivesse rasgado a noite. Lúcia não apareceu no refeitório. Ninguém perguntou. Apenas uma freira, Teresa, sussurrou ao ouvido de Beatriz enquanto lavavam a louça. Você ouviu alguma coisa ontem à noite? Beatriz não respondeu. Seus olhos fixos na espuma do sabão. Suas mãos tremiam levemente. No depósito do terceiro andar, Catarina estava sentada diante de Lúcia. A jovem parecia um cadáver ainda não enterrado. Os olhos fundos, a pele pálida, os lábios rachados. Sobre a mesa, um papel já impresso, desistência voluntária da Ordem de Santa Clara por motivos pessoais. Assine, disse Catarina. Lúcia não se moveu. Meu filho, e onde está? Sua voz mal tinha som. Catarina não alterou a expressão. A partir de agora, você não tem filho. E também não é mais freira. Lúcia olhou para o papel. Uma lágrima escorreu, parando nos lábios em vez de cair sobre a mesa. Eu ouvi ele chorar. Ontem à noite. Ele está vivo. O que você ouviu foi o eco do pecado. Catarina sorriu friamente. Não deixe que isso a arraste para o inferno. Por favor, Lúcia sussurrou. Só me diga se está vivo ou morto e o nome dele. Sem nome. Sem mãe. Sem lugar de nascimento. Catarina empurrou a caneta. Só resta o erro que deve ser apagado. Lúcia pegou a caneta. Sua mão tremia tanto que a assinatura saiu torta, mas suficiente para legalizar o que Catarina queria. Uma hora depois, um caminhão de entrega de alimentos saiu do convento, descendo pela estrada lamacenta e sinuosa. Ninguém olhou para dentro. Apenas irmã Teresa, de pé no jardim, segurava com força o crucifixo no pescoço. Ela baixou a cabeça, murmurando. Perdoe-nos, pois fomos fracas demais para resistir. O amanhecer cobriu o convento de Santa Clara com uma tonalidade esbranquiçada. A chuva havia caído durante toda a noite, cobrindo o telhado e fazendo do convento uma massa de pedra soterrada. Ninguém mencionou o choro da noite. Ninguém se olhou por mais de alguns segundos. Ninguém sorriu. E ninguém perguntou onde estava Lúcia. No refeitório, as freiras sentavam-se em fila, cabeças abaixadas, mãos unidas. Diante de cada uma, um prato de mingau frio, um pedaço de pão seco. Nenhuma conversa. Apenas o som das colheres batendo nos pratos. Catarina entrou. Ninguém ousou levantar a cabeça. Irmã Teresa, ela chamou com voz neutra, venha à minha sala depois da refeição. Sim, madre. Teresa respondeu baixinho, as mãos entrelaçadas sob a mesa. Beatriz olhou para ela e sussurrou, cuidado. SHHH, Teresa fez um gesto com a mão. No terceiro andar, a porta do quarto de Lúcia estava trancada. Ninguém podia entrar. Uma freira idosa chamada Rosária levava comida todos os dias, deixando a bandeja na porta e indo embora, sem dizer uma palavra. Por que trancar o andar inteiro? Rosária perguntou uma vez, ao encontrar Margarida no corredor. Ordem da Madre Superiora. Margarida respondeu, sem olhar. Lúcia ainda está viva? Talvez. A voz dela era seca.
Ainda viva, mas já não faz mais parte de nós. Dentro do quarto frio, Lúcia estava deitada em uma cama de ferro. Um cobertor fino. Paredes úmidas. Uma única janelinha trancada, por onde a luz entrava de forma turva. Seu rosto estava abatido, os cabelos emaranhados, os olhos sem vida. O som de uma chave girando na fechadura. A porta se abriu. Era a irmã Margarida. Nas mãos, uma tigela de sopa rala e um pão duro como pedra. Cadê meu filho? Lúcia perguntou, sem levantar o olhar. Não pergunte mais. A velha respondeu, com voz cansada. Eu não sei. A senhora sabe sim, e Lúcia virou o rosto em sua direção. Eu imploro. Só quero saber se ele ainda está vivo, e se ele sente frio, e se tem alguém que o abrace. Não se fala mais nisso. Margarida colocou a bandeja na mesa e virou-se. Se quiser continuar viva. A senhora também foi mãe, e eu vi a foto com uma criança na sua carteira. A voz de Lúcia embargou. A senhora entende. Eu entendo. Margarida parou na porta, mas não se virou. Justamente por isso, e não posso dizer nada. Porque se eu falar, morro antes de você. O som da fechadura. Lúcia começou a chorar, pela primeira vez em dias. Uma semana depois. Catarina foi até o quarto de Lúcia acompanhada pelas irmãs Maria e Isabel. Elas ficaram caladas enquanto a Madre Superior abriu a pasta e empurrou um maço de papéis em direção a Lúcia. Assine aqui. Lúcia olhou para os papéis. Desta vez, não era apenas a desistência da vida religiosa, mas uma declaração de afastamento da vida monástica por razões de instabilidade mental. Eu não vou embora, e ela balançou a cabeça. Eu ainda não vi meu filho. Eu não fiz nada de errado. Você está agitada. Catarina fez um sinal. Maria e Isabel seguraram Lúcia pelos braços. Soltem-me. Lúcia se debatia. Você quer matar meu filho. Você o escondeu. Você não é uma mulher de Deus. Catarina permaneceu em silêncio, e de repente levantou a mão e deu um tapa forte no rosto de Lúcia. O som do tapa ecoou pelo quarto gelado. Ninguém mais vai mencionar essa criança. Catarina disse, com voz de aço. Essa é a condição para que você continue viva. Lúcia cambaleou, o rosto ardendo, os olhos marejados. Meu filho, e não é um demônio, e ele é minha carne e sangue. Não. Catarina se abaixou, pronunciando cada palavra com frieza. Ele é fruto do pecado. Nasceu para ser apagado. E você será levada para tratamento, para aprender a aceitar isso. Não. Lúcia gritou. Eu não vou. Eu não vou. Isabel aplicou uma injeção em seu braço. Lúcia se contorceu, depois ficou mole. Levem-na para o caminhão. Catarina ordenou. Maria e Isabel rapidamente levantaram Lúcia, arrastando-a para fora do quarto. Ela já não conseguia resistir. A cabeça pendia. Os olhos estavam abertos, mas vazios. No corredor, algumas freiras se encostavam na parede, observando com receio. Beatriz sussurrou para Teresa, para onde estão levando a Lúcia? Ninguém sabe. Teresa respondeu, balançando a cabeça. E não pergunte. Como nas outras vezes. No pátio dos fundos do convento, um caminhão de alimentos aguardava. O logotipo Distribuidora de Alimentos São Marcos estava desbotado na porta. O motorista, um homem chamado Diego, com cerca de 50 anos, sem hábito religioso, fumava encostado no veículo. Dessa vez vai longe? Diego perguntou a Catarina quando ela se aproximou. Belo Horizonte. Ela respondeu. Instituto Santa Cruz, dossiê psiquiátrico incluso. Certifique-se de que ninguém possa visitá-la. Nem policiais, nem família. Diego assentiu, apagando o cigarro. Mais uma, e murmurou. Toda vez que levo uma dessas, passo a semana sem dormir. Então pare de levar. Catarina respondeu friamente.
Tenho outros dispostos a fazer isso. Diego ficou em silêncio. Lúcia foi colocada na carroceria do caminhão, entre as caixas de mantimentos. Ninguém olhou para trás. Irmã Margarida estava na capela, rezando sozinha. A luz amarelada tremia sobre seu rosto. Suas mãos seguravam o terço. Os lábios murmuravam preces. Irmã Margarida. Teresa entrou. Eu vi o caminhão partir. A Lúcia, e ela nunca mais vai voltar, vai? Margarida não respondeu. Teresa se aproximou. A senhora ajudou outras como ela. Eu sei. A senhora falou com a Inês e com a Clara e antes de elas desaparecerem ponto. Basta, Teresa. Margarida respondeu, com um olhar cansado. Se souber demais, será a próxima. Mas são vidas humanas. Teresa exclamou. Mães, crianças inocentes. Dizem que somos de Deus, mas o que estamos fazendo? Os erros delas nos levaram aos nossos. Margarida olhou para o alto. E então os erros se repetem, até que ninguém mais se lembre de onde tudo começou. Teresa chorou. Se não fizermos nada, seremos cúmplices. O silêncio foi programado. Margarida disse, tocando de leve a testa de Teresa como se a abençoasse. E para quebrá-lo, você terá que pagar com sangue. O convento de Santa Clara voltou à sua paz silenciosa. Ninguém mais mencionava Lúcia. Ninguém perguntava para onde ela foi. Ninguém olhava para o quarto no terceiro andar. Mas algo estranho aconteceu, na lavanderia, alguém escondeu discretamente um bilhete entre as toalhas. Nele, com uma caligrafia trêmula, estava escrito: Mateus. Seu nome é Mateus. Se alguém encontrar você, diga que sua mãe não te abandonou. Ela foi roubada de você. Ninguém sabia quem deixou aquele bilhete. Mas ele estava lá. Num lugar onde ninguém ousava pronunciar o nome do amor materno. 6 semanas após a partida de Lúcia, o convento de Santa Clara recebeu uma nova freira. Seu nome era Laura Mendes. 19 anos, natural de Petrópolis, recém-saída do primeiro ano de noviciado. Diferente da maioria que chegava a Santa Clara para fugir do passado, Laura veio movida pelo desejo de compreender a fé. Ela era inteligente, reservada, e seus olhos negros pareciam ler o mundo como se decifrasse um texto cheio de metáforas. Logo na primeira manhã, irmã Beatriz sussurrou para Margarida na cozinha. Essa menina é diferente das outras. Ela ouve mais do que fala. Margarida respondeu com frieza, são justamente essas que descobrem o que queremos esconder. Uma semana se passou. Laura rapidamente se adaptou ao ritmo austero do convento. Ficou responsável por limpar a ala da capela principal, um lugar que poucas queriam frequentar devido ao clima pesado e ao frio constante, em qualquer estação. Naquela tarde, após a oração vespertina, Laura ajoelhava-se limpando o chão diante da estátua de Nossa Senhora das Dores. A imagem era grande, talhada em pedra branca, colocada sobre um altar de carvalho entalhado, com ornamentos de louros cobertos de poeira. Ela se movia silenciosamente, evitando ruídos. Ao limpar os pés da estátua, sua mão tocou uma fresta pequena, estranha. Ela inclinou a cabeça, tentando ver melhor. Havia algo que fazia com que a base da estátua aparecesse ligeiramente fora de alinhamento com o altar, uma diferença sutil, mas evidente para quem observava de perto. Laura se levantou, fechando um dos olhos como um carpinteiro alinhando peças. De fato, a estátua estava fora do lugar. Não muito, apenas alguns milímetros. Mas era um deslocamento proposital, não causado pelo tempo ou clima. Por que a imagem da Virgem está fora do lugar? Murmurou. Suas mãos percorreram as ranhuras da madeira. Após alguns minutos de busca, ela encontrou, atrás da estátua, na base do altar, uma fechadura metálica antiga. Era do tipo embutido, escondida sob uma camada de madeira polida. Quem não se curvasse bem perto, jamais a veria. Laura sentou-se no chão, ofegante. Por que uma estátua precisaria de uma fechadura? Ela perguntou a si mesma.
Naquela noite, na biblioteca do convento, um lugar que quase ninguém visitava depois das 9, Laura carregava uma pequena lamparina a óleo, vasculhando gavetas antigas. Na última gaveta do fichário, ela encontrou um molho de chaves enferrujadas com numeração desordenada. Uma delas trazia a letra M gravada de forma quase ilegível. M pode ser de Maria, ou Mater. Laura sussurrou. Ou talvez Madre? Ela apertou a chave com força. O olhar carregado de incerteza. Noite. O convento mergulhado em silêncio. Só o tic-tac do relógio na ala oeste ecoava pelo corredor. Laura abriu discretamente a porta da capela. Sua mão tremia levemente, talvez de frio, talvez de medo. Ela ajoelhou-se diante da estátua e inseriu a pequena chave na fechadura embutida atrás do pedestal. Um leve clique soou. A estátua moveu-se ligeiramente para trás. Parte da parede inferior se abriu, revelando um compartimento de madeira com cerca de meio metro de profundidade. Dentro, uma caixa de couro marrom escuro, coberta de poeira, com fecho de bronze. Laura se abaixou, iluminando com a lamparina. Ela abriu a caixa. Dentro havia 7 pastas grossas encapadas em couro legítimo. Cada uma com um nome diferente. Clara Dourado. Inês Rodrigues. Rosa Santos. Teresa Andrade. Sofia Cardoso. Paula Ferreira. Lúcia Soares. Junto a cada pasta, uma certidão de nascimento. Todas com datas separadas entre 2 e 10 anos. Mas com uma coincidência assustadora, do local de nascimento ao arquivo confidencial Santa Clara. Havia também um pequeno caderno de capa vermelha, escrito à mão. Na primeira página lia-se: Registros de partos não oficiais. Abaixo, uma lista e datas de nascimento, sexo, peso, nome do bebê e a coluna do adotante. Com nome completo, endereço e número de identidade. Laura inspirou fundo. Suas mãos apertaram o caderno. A última linha dizia: Mateus. 2.900 gramas, 12 de dezembro. Madre, Lúcia Soares. Entregue a Sr. Rodrigo, São Paulo. Um padre de alta patente. Meu Deus, e ela murmurou. O que é isso? Na manhã seguinte, na cozinha, Laura se comportava como de costume. Mas seus olhos não deixavam a irmã Margarida, que cortava o pão. Irmã, e aquela estátua da Virgem, e Laura começou, ela me pareceu um pouco fora do lugar. Será que o pedestal foi reformado? Margarida parou um instante. Sem se virar, respondeu, e ninguém deve tocar na estátua. Sim, é só que parece estar muito empoeirada. Laura tentou soar natural. Margarida se virou, olhando-a diretamente nos olhos. Você ainda é nova demais para se interessar por coisas que não lhe dizem respeito. Entendi. Laura assentiu. Compreendo. Naquela noite, em seu quarto, Laura espalhou todas as pastas sob a luz da vela. Pegou a de Lúcia e leu cada página com atenção. Havia até anotações de próprio punho nas margens. Se alguém encontrar esta pasta, por favor ajude meu filho. Ele não merece ser enterrado no esquecimento. Laura mordeu os lábios. Ela não podia se calar. Mas também sabia, uma palavra errada e seu nome seria o 8º escondido naquele compartimento da parede. Na manhã seguinte, no refeitório, Catarina entrou. O mesmo passo lento, o mesmo rosto frio como pedra. Seus olhos percorreram as freiras até pararem em Laura. Está se adaptando bem à vida aqui? Ela perguntou, em tom neutro. Sim, Madre Superiora, estou me esforçando. Laura abaixou a cabeça. Esforçar-se é bom. Catarina sorriu de leve, um sorriso que não alcançava os olhos. Mas lembre-se, e nem todo esforço é permitido. Perdão. Deus tem seus segredos. E nós, que o servimos, não devemos ser excessivamente curiosas. Catarina virou-se. Mantenha sua alma limpa. Como a chuva lá fora.
Laura permaneceu em silêncio, as mãos apertando o tecido da saia debaixo da mesa. Sua mente fervilhava de perguntas sem resposta. Mas ela sabia, e já havia ido longe demais para recuar. Naquela noite, depois do jantar, Laura voltou à capela mais uma vez. Mas agora, a estátua estava de volta à posição correta. A fechadura fora substituída. Uma nova camada de verniz fresco escondia qualquer traço do que havia sido ali. Alguém sabe? Laura murmurou. Estão apagando os rastros. Ela se virou para sair. Mas dentro da manga, a cópia da pasta de Lúcia, escaneada com um mini scanner escondido na biblioteca, ainda estava segura. Nem todos acreditam no silêncio, ela sussurrou, como se jurasse a si mesma. O frio castigava São Paulo quando julho chegava à sua última semana. A chuva não cessava. A estrada que levava ao convento Santa Clara tornara-se escorregadia, lamacenta e sinuosa como a espinha de um animal morto abandonado na serra. Dentro do convento, Laura vivia entre duas máscaras, vá de uma freira devota, silenciosa, que rezava, limpava e obedecia, e a da jovem que havia lido todos os arquivos, memorizado cada nome, cada data de nascimento, cada destino das crianças que nunca viram a luz além daqueles muros. Naquela noite era dia de feira, ocasião em que 3 freiras tinham permissão para descer até a vila e comprar mantimentos. Laura se ofereceu para ir no lugar da irmã Rosária, alegando: a irmã Rosária está com febre. Posso substituí-la. Catarina não recusou. Observou Laura por um instante, os olhos ligeiramente apertados, e assentiu. Tome cuidado. Lá fora, as pessoas gostam de fazer perguntas que não precisam de resposta. Laura respondeu, vou lembrar. Na vila, as freiras se dispersaram em pequenos grupos. Laura desviou silenciosamente até uma cabine telefônica próxima ao terminal de ônibus. Em sua mão, um papel com o número de Jorge Fernandes, oficial da polícia que havia ajudado sua família num processo de terras no ano anterior. Jorge era velho amigo de seu pai. Ela só esperava que ele ainda se lembrasse dela. O telefone chamou. Alô? Tio Jorge? É a Laura Mendes, de Petrópolis. Laura. Meu Deus, onde você está? Faz anos que não ouço falar de você. Estou no convento Santa Clara. Tio, só tenho 1 minuto. Encontrei arquivos e sobrepartos dentro do convento. Ilegais. Sem registro. As crianças eram levadas. Jorge ficou em silêncio por alguns segundos. O que você disse? Eles têm certidões de nascimento, cadernos com os nomes dos adotantes. São 7 arquivos. A última mãe se chama Lúcia. O filho é Mateus. Você tem provas? Sim. Fiz uma cópia. Está escondida no convento. A voz de Jorge ficou grave. Escute. Não diga nada a ninguém. Não levante suspeitas. Vou tentar organizar algo, mas você precisa ser cuidadosa. Se isso for real. Não é só uma questão moral. É uma rede criminosa. Entendi. Fique segura, Laura. A ligação terminou. Laura olhou ao redor. Ninguém a seguia. Escondeu o papel no bolso interno e voltou para o ponto de encontro com as outras freiras. Na manhã seguinte, Catarina entrou no quarto de Laura às 5 horas antes de qualquer uma acordar. Sem bater. Levante-se. Laura abriu os olhos. A luz da lanterna ofuscava seu rosto. Ela se ergueu assustada, tremendo levemente. O que houve, madre? Catarina não respondeu. Fez um sinal para as 2 freiras que a acompanhavam, irmã Isabel e irmã Júlia. Elas começaram a revirar o quarto de Laura, estantes, roupas, debaixo da cama. Laura sentou-se ereta. O que estão fazendo? Verificando sua dedicação espiritual. Catarina respondeu, os olhos fixos no baú aos pés da cama. Eu não fiz nada errado. Então não se importará se encontrarmos algo peculiar. 1 hora depois, elas pararam.
Nada foi encontrado. Catarina olhou para Laura, com voz neutra. Disseram que você fez uma ligação no mercado ontem. É verdade? Laura tentou manter o tom calmo. Liguei para um parente. Só para saber como estava. Só isso, ela se aproximou, curvando-se diante de Laura. Acha que sou idiota? Laura mordeu os lábios. Não respondeu. Catarina suspirou. Entregue o arquivo. Se queimá-lo agora, posso poupá-la. Caso contrário, você vai desaparecer. Como as duas anteriores. Clara e Inês. Laura disse, encarando Catarina pela primeira vez. Elas também descobriram isso, não foi? O tapa veio como um raio. Não mencione os nomes daquelas demonias aqui. A bochecha de Laura ficou vermelha. Mas ela não chorou. Catarina virou-se. Tranque-a. No depósito de lenha. Isabel agarrou o braço de Laura. Ela não resistiu. Precisava de tempo, e não podia entregar o que havia de mais importante. O depósito de lenha ficava atrás da cozinha, no subsolo. Um lugar úmido, sem ventilação, iluminado apenas por uma lâmpada amarelada pendurada no teto. Laura sentou-se no chão frio de pedra. Ainda havia a marca da mão de Catarina em seu rosto. Ouviu-se o clique da tranca. Passos se afastando. Depois de um tempo, uma portinhola do outro lado se abriu. Irmã Margarida espiou. Menina, e o que você está fazendo? Laura levantou os olhos. Sua voz estava rouca. A senhora sabe. Margarida sentou-se ao lado dela, tirando um pequeno saquinho de tecido da manga da túnica. Aqui tem um pouco de pão e água. Você precisa comer para se manter lúcida. Obrigada, irmã, mas eu preciso de mais do que isso. Margarida olhou por alguns segundos. Você abriu a estátua. E eu li tudo. Você acha que vai conseguir salvar alguém? A voz dela era áspera. Somos formigas. Ela é a bota. Eu não posso calar. Liguei para a polícia. Margarida se sobressaltou. Meu Deus, e você quer morrer? Copiei os arquivos. Escondi o original no saco grande de açúcar, na cozinha. No canto, perto da parede de pedra. Margarida agarrou sua mão, apertando forte. Se descobrirem, vão apagar você deste mundo. Como se nunca tivesse existido. Eu sei. Deus pode não te salvar. Não preciso de Deus agora, disse Laura. Preciso da verdade. Naquela noite, Catarina ordenou que a estátua da Virgem fosse trancada com um novo cadeado numérico, só ela sabia a combinação. Dentro do antigo compartimento, deixou uma versão falsa do arquivo, impressa em detalhes, idêntica à verdadeira. O original ainda estava escondido, e ela não sabia onde. Na manhã seguinte, a cozinha estava mais movimentada do que o normal. Irmã Rosária, de volta após alguns dias doente, notou que o saco de açúcar próximo à parede tinha sido movido. Estranho, e quem esconderia algo num saco de açúcar? O quê? Teresa se aproximou. Rosária balançou a cabeça. Nada. Deve ter sido rato. Acho. Mas Teresa olhou de soslaio, viu que a borda do saco estava costurada com linha azul, a única linha daquele tom que existia na sala de costura da irmã Laura. No escritório de Catarina, Margarida foi chamada. Você tem ligação com aquela menina, não tem? Catarina foi direta. Qual menina? A Laura. Só de vista. Ela chegou há pouco. Catarina acendeu um cigarro, algo que só fazia quando estava furiosa. Ela ligou para a polícia. Ela sabe. Está escondendo o arquivo verdadeiro. Mas não conseguimos encontrar. Margarida manteve o rosto impassível. Se me ajudar, não será levada com ela. E se eu ficar em silêncio? Vai pro mesmo lugar que a Clara. Um silêncio longo. Então Margarida disse. Me dê 24 horas. Catarina assentiu.
Se até o meio-dia de amanhã eu não tiver o arquivo, vou misturar as cinzas dela na farinha do pão. Laura ainda estava presa. Mas não tinha medo. Sabia que agora tudo havia começado. A chave não estava mais nas mãos de Catarina. Estava no saco de açúcar. No olhar de Margarida. Na fé distorcida de um lugar que um dia se dizia sagrado. O delegado Jorge Fernandes, no escritório do distrito de Pinheiros, encarava o dossiê com o título "O Pista Secreta Relacionada ao Santa Clara". No topo, um carimbo vermelho dizia "Um urgente insuficiente para mandado". Jorge tamborilava os dedos na mesa. Sua intuição gritava e havia verdade nas palavras de Laura. O bebê chamado Mateus. A freira Lúcia. Uma série de desaparecimentos. Mas intuição não bastava para conseguir um mandado de busca contra um convento católico, especialmente com o nome de Odom Rodrigo Barros envolvido, figura poderosa na hierarquia religiosa. Aquela garota não é paranoica, Jorge murmurou. Ela está presa dentro de um sistema e que sabe como matar com o silêncio. Ele pegou o telefone interno. Chame a repórter Isabel. Diga que tem uma missão para alguém com coragem e um rosto confiável. 3 dias depois, uma mulher de cabelos castanhos, com uma bolsa de couro simples, apareceu no portão do convento Santa Clara. Identificou-se como Irmã Clara, uma jovem freira trabalhando em sua tese de doutorado em teologia sobre a fé nos ambientes monásticos. Catarina a recebeu na sala de visitas. De onde você vem? Perguntou com voz neutra. Do convento Santa Luzia, perto de Salvador. Clara respondeu com um olhar doce. Recebi autorização da minha superiora para registrar o cotidiano aqui. Seu convento é conhecido pela pureza e disciplina. Catarina sorriu um sorriso que nunca era real. Aqui, tudo funciona segundo a vontade de Deus. Mas também não falta o silêncio necessário para que a fé permaneça. O silêncio também é uma bênção, não é? Clara assentiu. Eu acredito nisso. Então não se incomodará se muitas portas aqui estiverem trancadas para os de fora. Catarina falou devagar. Pode ficar 2 noites. Mas reze primeiro. Observe depois. Naquela noite, Clara era na verdade a jornalista Isabel Alves, usando um gravador miniatura escondido dentro de um crucifixo no pescoço. Ela registrou os sons do jantar, da oração, e de ruídos estranhos pela madrugada. No primeiro dia, fez 3 descobertas. Primeiro, atrás da cozinha, havia uma porta de ferro trancada com uma placa de madeira, vária restrita proibido entrar. Sala de recém-nascidos. Segundo, a geladeira da cozinha tinha um compartimento reservado com mamadeiras, panos macios e antibióticos líquidos para crianças. Nada daquilo era usado por nenhuma freira. Terceiro, durante a oração da noite, quando irmã Margarida lia a lista dos nomes a serem lembrados, disse de súbito, rezemos pela alma do pequeno Mateus, e então silenciou, como se alguém a tivesse encarado. Teresa rapidamente completou, e por todas as almas perdidas. Ninguém mais mencionou aquele nome. Clara anotou tudo. Enquanto limpava o corredor oeste, Clara encontrou irmã Beatriz lutando com uma caixa de livros antigos. Posso ajudar? Perguntou Clara. Beatriz assentiu. Você é do Santa Luzia, é? Sim. Mas gosto mais deste lugar. Aqui há algo mais verdadeiro. Beatriz a observou. Olhar desconfiado. Aqui o que é verdadeiro já foi enterrado há muito tempo. Se você realmente quer escrever sua tese, deveria ir para outro lugar. Por quê? Beatriz abaixou o tom da voz. Porque, se registrar a verdade daqui e não vai ter chance de terminar o que começou. Na segunda noite, Clara escapou do dormitório coletivo às 2 da manhã. Andava descalça pelos corredores de pedra fria até chegar perto da sala das crianças trancada. A porta espessa tinha um cadeado de 4 dígitos. Ela tocou na maçaneta. Em vão. Nenhum som vinha lá de dentro. Mas quando Clara se virou para sair, ouviu. NH. Como o gemido de uma criatura pequena. Ou o som abafado de uma boca tapada.
Clara congelou. Isso não pode ser coincidência. No dia seguinte, ela deixou o convento. Catarina a acompanhou até o portão, com o rosto sereno como sempre. Esperamos que sua redação reflita a paz da casa de Deus. Sim, Madre Superiora. Clara sorriu levemente. A paz das paredes e sempre guarda suas próprias histórias. Catarina parou um instante. Você acredita em sacrifício? Acredito. Clara assentiu. Mas acredito que, às vezes, e quem se sacrifica não é quem deveria. Nada mais foi dito. Mas quando Clara se afastou, Catarina franziu a testa e sinalizou para Júlia e ligue para Jorge. Pergunte se alguma Clara do convento Santa Luzia visitou este mosteiro nos últimos dias. Na delegacia de Pinheiros, Jorge ouvia novamente o áudio de Clara. A oração que mencionava Mateus foi isolada. Todos os detalhes, o leite infantil, a sala trancada, os documentos antigos foram anotados. Passo a passo, murmurou. Camada por camada. Ele ligou para o setor de arquivos. 1 hora depois, recebeu uma lista de todas as freiras registradas em Santa Clara nos últimos 20 anos. Jorge comparou com os dados civis. 7 nomes: Clara, Inês, Rosa, Paula, Sofia, Teresa e Lúcia, constavam como ingressadas no convento, mas sem registro de saída. Sem certidão de óbito. Sem mudança de residência. Isso não é coincidência. Ele pegou o telefone. Preparem o pedido de mandado. Preciso de um motivo sólido. E procurem por algum sanatório com paciente chamada Lúcia Soares diagnosticada com depressão pós-parto. Temos um em Belo Horizonte. Santa Cruz. Jorge anotou o endereço. Seus olhos ficaram sombrios. No convento, Laura foi retirada do depósito de lenha. Foi autorizada a retornar à rotina comum, o que surpreendeu muitas. Acha que foi perdoada? Margarida perguntou em voz baixa. Não. Acho que estou sendo vigiada. Está certa. Ela assentiu. Estão esperando você tropeçar. Na cozinha, Laura se aproximou do canto onde havia escondido o arquivo verdadeiro. Tudo estava intacto. Não encontraram ainda. Ela suspirou. Mas algo estava estranho. Um farfalhar atrás dela. Teresa estava ali. Os olhos arregalados. Você escondeu alguma coisa aí? Não posso dizer. Então não me culpe. Teresa virou-se. Laura segurou seu braço. Se você contar, deixará de ser humana. Virará ferramenta. Como eles. Teresa a encarou. Por um longo tempo. E foi embora, sem dizer nada. Na oração daquela noite, a luz das velas na capela estava mais fraca que o habitual. Catarina lia os salmos, sem tirar os olhos do rosto de cada freira. Ao chegar nos nomes, sua voz soou lenta. Rezemos por Lúcia Soares, Clara Dourado e por todas as almas que já não habitam este lugar. Laura baixou a cabeça, mas os olhos continuavam abertos. Margarida sussurrou: ela está mandando um recado. Para todas. Laura perguntou: de que quem falar e será apagado? Não. Ela respondeu: de que tudo o que for dito será enterrado com a pedra. Mas desta vez, havia alguém que não pretendia mais enterrar nada. Jorge Fernandes não dormiu por 2 noites. O dossiê sobre Santa Clara agora formava uma pasta grossa. As provas estavam ali, o testemunho não oficial de Isabel, os áudios, a comparação entre freiras desaparecidas e registros de adoção. A peça que faltava era o motivo, e quem liderava tudo. Ele voltou aos registros internos do convento desde os anos 90. Um nome surgiu: Catarina Monteiro. Jorge franziu o senho. Um nome familiar. Ele consultou os arquivos médicos. O nome antigo de Catarina, Dr. Helena Monteiro, enfermeira obstétrica, ex-funcionária do Hospital São Lucas em São Paulo. O que encontrou foi uma manchete de jornal antiga, de 1998. O título dizia:
Enfermeira Helena Monteiro perde licença por falsificação de certidões de nascimento e venda de bebês para casais estéreis por milhares de reais. A foto em preto e branco, uma mulher jovem, cabelo preso, olhar frio. Os mesmos olhos que Jorge lembrava de uma reunião com o clero anos antes. Meu Deus, e ele murmurou. Ela não desapareceu. Ela se reinventou. No convento, Catarina entrou na sala de arquivos. Margarida estava lá, organizando papéis. O que deseja? A idosa perguntou, sem se virar. Amanhã virá gente de fora. Catarina disse calmamente. Precisamos substituir todos os registros de nascimentos ocorridos aqui. Você acha que eles ainda não sabem? Margarida respondeu secamente. Acha que pode esconder por quanto tempo? Catarina aproximou-se, pousando a mão em seu ombro. As pessoas sempre sabem e mais não querem saber. Porque a verdade exige responsabilidade. E os homens temem isso mais do que ao inferno. A verdade existe, Catarina. Não. Só o que é repetido existe. Catarina apertou o ombro dela. E o que você sabe e não passa de poeira num crucifixo? Margarida afastou a mão da superiora. Pensei que tinha vindo aqui para se redimir. Mas apenas reconstruiu o mesmo quarto antigo, com outra pintura. Jorge dirigiu até o asilo São José, onde um antigo colega, Raimundo Oliveira, vivia. Raimundo havia sido supervisor administrativo no Hospital São Lucas antes de se aposentar em 2015 por problemas de saúde, mas sua mente ainda era afiada. Lembra do caso Monteiro? Jorge serviu chá. A enfermeira que vendia bebês. Claro. Raimundo franziu a testa. Ela trocava os registros de nascimento, colocava nomes falsos de mães, entregava os recém-nascidos a famílias ricas. Teve caso que levou mais de 2 anos para reencontrar a criança biológica. Algumas nunca foram encontradas. E depois? Foi demitida. Mas ninguém processou. O hospital temia escândalos. E, se bem me lembro, a igreja e acho que a acolheu num convento. Santa Clara, talvez. Jorge assentiu. Hoje ela é a Madre Superiora lá. Raimundo puxou o ar profundamente. Então, meu amigo, e você está prestes a conhecer o inferno de perto. No convento, Laura ajudava a irmã Teresa a limpar o altar. Nenhuma palavra. Mas a mão de Teresa tremia visivelmente. Eu vi você. Laura disse baixo. Você viu o saco de açúcar. Você sabe o que estou escondendo. Teresa parou. Você acha que vou te denunciar? Não sei. Mas espero que não. Teresa levantou os olhos. Eu tive um filho. Laura ficou em silêncio. Ele não sobreviveu. 6 horas depois de nascer, parou de respirar. Não havia médico. Nem incubadora. Nada. Só um pano velho. E a voz de Catarina dizendo, deixe-o partir. Ele não devia existir. Laura sentiu a garganta travar. Tenho vivido como um cadáver há 10 anos. Teresa disse, com os olhos fundos. Se você tem uma chance de trazer luz para este lugar, e faça isso. Na delegacia, Jorge preparava o dossiê para solicitar o mandado de busca. Precisava da assinatura do juiz. Mas antes de enviar, ligou para Isabel, a repórter que havia se infiltrado como irmã Clara. Você tem certeza de que a voz na gravação do Mateus é da irmã Margarida? Tenho. Também gravei o som da porta da sala das crianças à noite. Posso analisar a frequência, se precisar. Então ouça, vou solicitar o mandado. Mas se houver qualquer sinal de destruição de provas, você deve tornar tudo público imediatamente, rádio, redes sociais, o que for. Não podemos deixá-los calar mais ninguém. Entendido, respondeu Isabel. Esperei por esse dia. Catarina estava sozinha na capela. As luzes apagadas. O vento gelado soprava pelas janelas de vitral, projetando a imagem da Virgem no chão de pedra.
Uma sombra entrou, Margarida. Você não vai conseguir fugir, disse a velha, segurando o rosário. Não vou fugir, respondeu Catarina. Estou me preparando para encerrar. Encerrar o quê? Um fardo. Uma missão. Você chama os outros de missão? Margarida exclamou. Sim. Eu queria saber se o ser humano é capaz de renunciar à própria carne e em nome de Deus. E a maioria conseguiu. Não. Eles foram forçados. Forçados? Catarina riu. Eu apenas coloquei a lâmina. Foram eles que escolheram cortar. Margarida começou a chorar. Eu achei que vim aqui para me redimir. Mas apenas ajudei o demônio. Catarina se aproximou. Então termine isso. Diga onde está o arquivo original. Margarida olhou, e sorriu pela primeira vez. Um sorriso de desespero. Eles estão protegidos. Não por mim. Mas por alguém e que não acredita mais no silêncio. Naquela noite, Laura foi ao quarto da irmã Teresa. Colocou em suas mãos uma cópia do caderno de registro de nascimentos. Se eu não estiver aqui amanhã e entregue isso para quem perguntar. O que vai fazer? Expor tudo. Teresa apertou sua mão. Não morra por isso. Não. Laura disse. Eu vou viver por isso. Perto do amanhecer, Catarina chamou Júlia e Isabel para sua sala. Eles virão. Em uma semana, talvez em poucos dias. O que fazemos? Perguntou Júlia. Limpem tudo. Queimem. Até o saco de açúcar. Isabel hesitou. A Laura pode estar. Não podemos deixar ninguém vivo com tanto conhecimento, respondeu Catarina friamente. Já deixei 2 viverem. E tive que matá-las. Desta vez, não cometerei o mesmo erro. Ela olhou para o espelho. Mas já não via ali uma serva de Deus. Apenas alguém que tentou se tornar santa roubando o direito sagrado de outros. Na manhã seguinte, os sinos do convento soaram mais cedo que o normal. Catarina convocou todas as freiras para a capela. Hoje é o dia de revisar a fé, declarou. Quem tiver algo a confessar, diga agora. Pois a partir de hoje, todos os mentirosos serão removidos. Laura deu um passo à frente. Diante de dezenas de olhares. Eu tenho algo a dizer. Todas as freiras estavam reunidas sob a estátua da Virgem. O sino continuava a tocar, mesmo sem corda puxada. O ar parecia preso entre as mãos frias de um poder invisível. Catarina estava no altar. Segurava um grande crucifixo de bronze. Seu rosto parecia feito de cera. Atrás dela, estavam Júlia e Isabel, os braços executores das ordens silenciosas. Pergunto pela última vez, disse Catarina, com voz cortante. Quem está com os documentos verdadeiros? Silêncio. Muito bem. Ela assentiu. Então descobriremos a minha maneira. Eu estou. Uma voz se levantou. Todos os olhares se voltaram. Laura saiu da fila. Seu corpo pequeno, mas a voz firme. O arquivo verdadeiro está no saco de açúcar, na cozinha. Perto da parede de pedra. A senhora sabe onde. Catarina sorriu friamente. E você acaba de assinar sua sentença de morte. Não. Laura balançou a cabeça. Acabei de assinar a vida de todas as crianças arrancadas de suas mães. Catarina desceu correndo do altar. Você acha que pode mudar algo? Eu já matei 2 como você. Acha que será diferente? Margarida correu e a segurou. Basta, Catarina. Pare. Solte. Catarina gritou, empurrando a idosa contra o chão de pedra. Aproveitando a confusão, Laura recuou até a estátua. Retirou do pescoço seu crucifixo, que continha uma microcâmera escondida. Apertou o botão. Uma pequena luz LED se acendeu.
Imagem e som estavam sendo transmitidos em tempo real para o celular de Jorge Fernandes, que aguardava do lado de fora do convento com uma equipe policial, equipamento tático e mandado emergencial em mãos. Na tela do celular de Jorge, aparecia o rosto distorcido de Catarina, gritando: "Fiz isso por 30 anos. Ninguém me impediu. Vocês são só bastardos sugando da igreja." Jorge sussurrou ao comandante: "Chega. Entrem." O portão do convento Santa Clara foi arrombado com equipamento especial. As sirenes da polícia cortaram o silêncio das montanhas como trovões. As freiras gritavam no pátio. Algumas corriam. Outras congelavam. Dentro da capela, Catarina ficou paralisada ao ouvir as sirenes. Laura murmurou: "Eles chegaram." Catarina berrou, agarrando o crucifixo do altar, tentando investir contra Laura. Isabel segurou seu braço. "Madre. Não. Por favor. Saia." Catarina deu um soco no rosto de Isabel. O sangue escorreu de seu nariz. Júlia assistiu, muda, recuando até a porta. A porta da capela foi arrombada. Jorge entrou com 2 agentes. "Polícia de São Paulo. Ninguém se mexa." Laura estava sentada no chão, o rosto sujo de fuligem, mas os olhos brilhantes. Jorge aproximou-se de Catarina. "Dona Monteiro, ou devo dizer Catarina, a senhora está presa por suspeita de envolvimento em rede de tráfico de bebês, falsificação de documentos, sequestro e tentativa de homicídio." Catarina o encarou e disse, com calma: "O que vocês sabem sobre fé? Sobre sacrifício? Eu apenas fiz o que a igreja não teve coragem de admitir, purifiquei o pecado retirando seu fruto." "Não." Jorge respondeu. "A senhora escondeu o pecado silenciando a vítima. O mundo está cheio de mulheres parindo filhos que não desejam. Eu fiz o que suas famílias não tiveram coragem de entregá-los a quem pudesse dar uma nova vida. Não destruindo sua identidade", disse Laura, se levantando. "Não obrigando suas mães a viver como mortas." Catarina gritou, tentando se soltar e puxar uma faca escondida na túnica. Um tiro de advertência ecoou. Jorge gritou: "Solte a arma." Margarida se lançou entre eles, chorando: "Pare. Deus não olha mais para você, Catarina." A Madre Superiora finalmente congelou. Seus braços caíram. A faca caiu no chão. Os agentes a imobilizaram. Algemaram-na. Catarina não reagiu mais. Seus olhos estavam vazios. A polícia revistou todo o convento. Na cozinha, abriram um saco de açúcar, e lá estavam os arquivos, envoltos em couro. Cada página correspondia aos registros civis. Um policial entregou a certidão de nascimento de Mateus a Jorge. Ele leu rapidamente e murmurou: "Lúcia Soares. Dom Rodrigo Barros. Mateus." Todas as peças estavam completas. No pátio, as freiras eram reunidas e entrevistadas. Isabel, agora repórter novamente, filmava a prisão de Catarina, o quarto das crianças e as fraldas recém-lavadas encontradas no porão. Irmã Teresa sussurrou para Laura: "Você conseguiu." "Meu Deus, e você conseguiu." "Não." Laura disse. "Eu só comecei." Ela se aproximou de Jorge. "Tio, Lúcia, a mãe ainda está viva. Pode estar no sanatório. Ela precisa saber e que Mateus está vivo." Jorge assentiu. "Uma equipe já está a caminho de Belo Horizonte." "Obrigado, Laura. Sem você, tudo teria virado cinzas." A jovem olhou para a estátua torta da Virgem. A imagem ainda estava lá, com a cabeça baixa. Pela primeira vez em meses, ela se virou e sem sentir pedra dentro do peito. No carro da polícia, Catarina estava algemada, sentada entre 2 agentes. Não dizia nada. Isabel se aproximou da janela e perguntou: "A senhora se arrepende?" Catarina levantou o rosto e respondeu com uma única frase: "O arrependimento é para quem foi pego." A porta da viatura se fechou.
As rodas rolaram sobre o solo úmido, deixando um rastro frio como os anos de vida que Catarina enterrou das mulheres que passaram por ela. O dia começava a clarear após uma noite de caos. O convento Santa Clara estava isolado. A polícia montava postos em todas as saídas. Lá dentro, as freiras estavam espalhadas pelo pátio, os rostos ainda marcados pelo choque. Jorge Fernandes saiu da capela, segurando o dossiê original, encapado em couro legítimo, com papéis envelhecidos, caligrafia borrada e o cheiro fresco de tinta ainda úmida. Atrás dele, Laura, pálida de exaustão, mas com os olhos firmes e acesos. Precisamos validar toda essa documentação com o sistema civil, hospitais e as instituições de adoção, Jorge disse rapidamente ao assistente. Priorize o da Lúcia Soares. Ela é o único elo vivo que pode testemunhar. Conseguimos o endereço do sanatório, respondeu uma agente. Belo Horizonte, Centro Santa Cruz. Ela deu entrada lá em dezembro. Diagnóstico: depressão pós-parto grave e desorientação de identidade. Laura apertou os punhos. Quero ir junto. Fui eu quem abriu isso tudo. Preciso mostrar para ela que ela não é louca. Jorge assentiu. Sobe no carro. A SUV preta com placas da polícia deixou o convento, cortando a neblina na estrada montanhosa. Atrás, a estátua da Virgem das Dores ainda inclinava a cabeça, mas agora, sem nenhum cadeado em seu pedestal. No banco de trás, Laura olhava pela janela, voz baixa. O nome do filho dela é Mateus. Jorge olhou pelo retrovisor. Eu sei. O dossiê confirma. Nascido em 12 de dezembro. 2,9 kg. Mãe, Lúcia Soares. Adotante, Rodrigo Barros. Mas graças a Deus, o processo legal não foi concluído. A criança ainda está no abrigo da cidade. Ainda e ninguém o adotou. A voz de Laura falhou. Jorge balançou a cabeça. Ainda não. E agora, só a mãe biológica tem direito. Laura soltou o ar, e pela primeira vez em muitos dias, seus traços suavizaram. O sanatório Santa Cruz, na periferia de Belo Horizonte, era um prédio branco, calmo, sem grades, mas com uma atmosfera de isolamento. Lúcia Soares estava no quarto 208, segundo andar. A enfermeira que os acompanhava sussurrou. Ela quase não fala. Há dias que não diz uma palavra. Em outros, grita. Mas nunca mencionou a criança. Como se tivesse sido apagada da memória. A porta se abriu. A luz suave iluminava o rosto magro e pálido de Lúcia. Ela estava sentada à janela, olhando para fora. Nas mãos, um rosário rompido. Lúcia, Jorge chamou com gentileza. Sou o detetive Jorge Fernandes. Esta é a Laura. Você se lembra da Laura? Lúcia não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça. Laura se aproximou. Sua voz era quase um sussurro. Você deu à luz no dia 12 de dezembro, no convento Santa Clara. A criança, e é Mateus. Seu filho. Lúcia estremeceu. Os olhos piscaram rapidamente. A mão apertou o rosário com força. Mateus, ela murmurou. Eu ouvi ele chorar. Sim. Jorge sentou-se ao lado dela. E agora, nós o encontramos. Ele está em um abrigo infantil em São Paulo. Ninguém o adotou. E os documentos provando que você é a mãe foram confirmados. Lúcia virou o corpo por completo. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ainda não caíam. Ninguém acreditou em mim. Eu disse às enfermeiras, e eles disseram que eu era louca. Eu falava do choro, e eles me sedavam. Laura segurou sua mão com delicadeza. Eles mentiram para você. Mas a verdade sobreviveu. Mateus está vivo. Você vai vê-lo. Os lábios de Lúcia tremiam. Pela primeira vez em meses, uma lágrima verdadeira escorreu por sua bochecha. Meu filho, e é real? É, Jorge assentiu. E agora, ninguém mais vai apagá-lo de você.
Lúcia se curvou e chorou alto. O som explodiu como um rio preso que finalmente encontrou o caminho. À tarde, levaram Lúcia de volta a São Paulo em viatura policial, sob cuidado de 2 enfermeiras. No Centro de Acolhimento São Miguel, um prédio com paredes de vidro e dezenas de crianças brincando no pátio, Lúcia parou diante da janela, sem conseguir dar mais um passo. Um deles, e ela engasgou. Jorge fez sinal para a coordenadora. Um funcionário trouxe um menino pequeno, cabelos castanhos cacheados, pele clara, com pouco mais de 2 anos e meio. Ele segurava um bloco vermelho, mordendo a ponta suavemente, olhos bem abertos. Lúcia arfou. Suas mãos tremiam sem controle. Mateus, ela sussurrou. É real. Laura a empurrou suavemente, dando um passo à frente. A jovem se aproximou, ajoelhando-se diante da criança. O menino a observou por alguns segundos. Não chorou. Não recuou. Lúcia estendeu a mão, não o tocou, apenas a manteve próxima ao seu rosto. Você quer ouvir a voz da mamãe? Ela sussurrou. O menino lhe entregou o bloco de madeira. E sorriu. Foi o primeiro sorriso que Lúcia viu em 3 anos de esquecimento. Ela chorou desta vez, não de dor. Laura virou o rosto, lágrimas escorrendo. Jorge atrás, com os olhos marejados. Meu Deus, ele murmurou. Há coisas que a lei nunca vai alcançar. Mas o amor de mãe alcança. Enquanto isso, na delegacia central, Catarina Monteiro era formalmente interrogada. Diante dela, Jorge e 2 promotores. Temos os depoimentos de Laura Mendes, irmã Margarida, irmã Teresa e 4 ex-freiras expulsas por se recusarem a entregar seus filhos. Catarina permanecia imóvel. A túnica foi trocada pelo uniforme branco do presídio. O crucifixo já não estava em seu pescoço. A senhora está sendo processada por 15 crimes, incluindo tráfico de crianças, sequestro, abuso de fé religiosa e tentativa de homicídio, declarou o promotor. Catarina olhou para Jorge. Um sorriso irônico surgiu. Você acha que mulheres com filhos bastardos merecem ser mães? Eu salvei aquelas crianças do inferno. Não, Jorge respondeu. Você as lançou num inferno ainda pior, sem nome, sem sangue, sem raiz. Elas estão vivas, não estão? Catarina recostou-se. Nunca se lembrarão das mães. Lembrarão. Jorge disse com firmeza. E a partir de hoje, cada uma delas será chamada pelo nome certo. Com a mãe certa. O promotor encerrou o interrogatório. Catarina foi escoltada para fora. No corredor, olhou para a parede com uma imagem da Virgem segurando o menino Jesus. Seus olhos não refletiam nada. Apenas um espelho rachado de alguém que pensou ser Deus. Naquela noite, no alojamento do programa de proteção à testemunha, Jorge visitou Laura. Você conseguiu, ele disse. Não. Eu só acendi o fósforo. A verdade é que era o fogo. Laura respondeu, segurando o caderno de registros. Pensa em voltar para um convento? Ele perguntou. Laura balançou a cabeça. Não volto a lugares que ensinam a calar. E o que vai fazer agora? Ela levantou o olhar para ajudar outras mães que foram apagadas. Há centenas lá fora vivendo no mesmo silêncio que Lúcia viveu. Jorge assentiu. E vou expandir a investigação. Santa Clara é só uma peça. Agora vou buscar o quebra-cabeça inteiro. Laura olhou pela janela. A noite estava calma. Mas pela primeira vez, não era fria. 3 meses após a operação no convento Santa Clara, foi iniciado o julgamento criminal em São Paulo. Catarina Monteiro, ex-madre superiora, antes conhecida como Helena Monteiro, sentava-se no banco dos réus, enfrentando 15 acusações criminais, entre elas, o tráfico de crianças, falsificação de documentos, sequestro e tentativa de homicídio. Ela usava uniforme carcerário. Já não tinha crucifixo no peito. O cabelo grisalho caía sobre os ombros. O olhar seco. Nenhum arrependimento.
O promotor leu os testemunhos, confissões e provas, incluindo os depoimentos de Laura Mendes, irmã Margarida, irmã Teresa e 4 mães expulsas por se recusarem a entregar seus filhos. Cada palavra era uma agulha perfurando a armadura de silêncio, medo e hipocrisia que Catarina havia construído por décadas. Irmã Margarida subiu ao banco das testemunhas. Sua voz era rouca. Eu ajudei ela a esconder 7 crianças. Achei que estava protegendo a casa de Deus. Mas, na verdade, eu estava cavando covas para almas arrancadas de seus corpos. Catarina permaneceu em silêncio, sem reagir. Laura foi chamada como a última testemunha. Usava uma camisa branca, cabelo preso, expressão serena. Ela já olhou nos meus olhos e disse: Deus tem seus segredos. Não seja curiosa. Mas não existe Deus que precise silenciar alguém afogando-o em sangue e lágrimas. Ela se virou para Catarina. Você não é Deus. Você é alguém que usou o nome da fé para destruir vidas. O juiz anunciou a sentença: Catarina Monteiro, 38 anos de prisão sem direito à apelação. Ninguém aplaudiu. Mas havia olhos marejados, mãos entrelaçadas, mulheres que se levantaram, pela primeira vez vendo quem as destruiu ser algemada. O caso Santa Clara gerou uma onda de investigações por todo o Brasil, conventos que antes eram inspecionados de forma superficial agora passavam por auditorias completas. Em um mês, 4 das 7 crianças dos antigos arquivos foram localizadas, vivendo com famílias adotivas diferentes. Uma campanha nacional de identificação por DNA foi iniciada. A polícia conectou mães aos registros, abrindo uma a uma as portas da verdade. Irmã Clara, nome verdadeiro Lúcia Andrade, reencontrou a filha pequena que fora dada como morta após o parto. A menina vivia em Recife. Lúcia ficou sentada ao lado da filha, em choque, chorando por quase 1 hora, repetindo: Você não morreu. Você não morreu. Rosa, que fora forçada a assinar um documento deixando a vida religiosa por o desvio de conduta, reencontrou seu filho, agora com 6 anos. O menino corria pelo parque, sem reconhecê-la. Mas quando Rosa mostrou o bichinho de pelúcia feito à mão que ela lhe dera, ele parou, sentou-se no colo dela, como se algo inato tivesse despertado. Não sei porquê, mas gosto desse cheiro, disse o menino. É o cheiro da sua mãe, Rosa sussurrou. O convento de Santa Clara foi oficialmente desativado pelo governo. Em vez de ser demolido, seria transformado. Um projeto humanitário foi lançado, o Centro de Apoio às Mães Solteiras Santa Clara, oferecendo ajuda médica, psicológica e jurídica a mulheres grávidas abandonadas. Diretora executiva do centro, Lúcia Soares. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram, jornalistas, policiais, ONGs e moradores locais. Jorge Fernandes estava no pátio, segurando uma cópia da foto de Mateus, tirada no dia em que ele foi encontrado. Ao lado dele, Laura, agora consultora de comunicação e psicóloga do centro. Há 3 meses, achei que você morreria, Jorge disse em voz baixa. Em certo momento, eu também achei, respondeu Laura, os olhos voltados para o palco. Lúcia surgiu com um vestido longo azul claro, de mãos dadas com Mateus, agora com 3 anos. Ele usava camisa branca, calça cinza e segurava um bloco de madeira vermelho, o único brinquedo que restara do abrigo. Lúcia discursou. Aqui já foi o lugar onde vozes como a minha foram silenciadas. Agora, quero que seja o lugar onde ensinamos, pela primeira vez, a dizer nossos nomes, e os nomes dos nossos filhos, sem medo. Aplausos soaram. Sem fanfarras, sem cerimônias grandiosas. Apenas a verdade, vestida de branco, finalmente saindo à luz. Após a cerimônia, Lúcia levou Mateus até a estátua restaurada da Virgem Maria, que agora estava sem tranca. O menino inclinou a cabeça, olhando para o rosto de pedra. Essa senhora está triste, disse Mateus. Está, Lúcia assentiu. Ela viu muitas pessoas sofrendo. Posso abraçar ela? Ele perguntou. Lúcia sorriu, agachando-se. Mateus subiu 2 degraus de pedra e envolveu com os bracinhos as pernas da estátua. Suavemente. Como uma criança abraçando alguém que nunca lhe fez mal. O menino sorriu.
Lúcia observava, com lágrimas nos olhos. Beatriz, Teresa, Margarida estavam atrás dela, com velas nas mãos. Laura sussurrou. É a primeira vez que ele sorria assim. Lúcia respondeu baixinho. Porque é a primeira vez que ele pode sorrir com o nome certo. Ao final do dia, em seu novo escritório, Lúcia sentou-se diante da antiga mesa de Catarina onde agora havia, no lugar do crucifixo, uma foto de Mateus sorrindo na cozinha. Teresa bateu à porta, trazendo um novo arquivo. 3 mulheres pediram internação emergencial. Uma foi expulsa pela família por estar grávida. Uma foi forçada a sair por um padre. E uma veio por vontade própria, porque não tem para onde ir. Lúcia folheou os papéis. Cada uma tem um nome. E um filho. Sim. Lúcia pousou a mão sobre o primeiro documento e disse suavemente. Vamos recomeçar. Uma por uma. Beatriz apareceu na porta. Se precisar de algo, é só chamar. Hoje você é uma mulher da luz. Lúcia sorriu. Um sorriso verdadeiro. Sem tremor, sem disfarce, sem precisar morder os lábios para se conter. No corredor, Mateus corria e brincava com outras crianças recém-chegadas. Em suas mãos, um bichinho de pelúcia enviado por outra mãe. Ninguém o impediu. Ninguém lhe ensinou a ficar calado. À noite, Jorge assistia ao noticiário. Isabel Alves, a jornalista que um dia se passou por irmã Clara, lia a matéria. Vimos pessoas usarem o nome de Deus para esconder crimes. Mas também vimos jovens corajosos, que saíram da escuridão para reivindicar a verdade. Ele pegou uma taça de vinho tinto e tomou um gole. Vale a pena um velho como eu ainda acreditar na próxima geração, ele sorriu. Uma semana depois, Laura foi convidada para palestrar na Universidade de São Paulo. Tema: fé, feminismo e o silêncio programado. Ela encerrou a palestra dizendo: ninguém nasce para ser apagado da certidão de nascimento. Ninguém merece ter o direito de chamar mãe de mãe, arrancado. Na plateia, Lúcia e Mateus aplaudiam sem parar. Mateus perguntou baixinho: mamãe, hoje você está feliz? Lúcia se abaixou e o abraçou. Estou, meu amor. Porque hoje, eu posso ser mãe de verdade. A história é um alerta profundo sobre o silêncio programado, o uso indevido do nome da religião e a dor das mães privadas do direito de serem mães. A maior lição é: a verdade sempre precisa ser protegida, mesmo que tenha um custo. E a justiça só começa quando alguém ousa falar. Ninguém tem o direito de apagar a humanidade em nome da fé. A fé verdadeira não mora em paredes de pedra nem em formalidades. Mora na coragem, no amor de mãe, e na vontade de trazer luz para onde antes havia apenas escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.